Então, agora a gente vai começar a falar como é que as substâncias são trocadas através da membrana plasmática. Então, isso aqui é muito importante, presta atenção, vamos devagarzinho. Então, a gente fala que as trocas podem acontecer a favor do gradiente de concentração, ou elas podem ser contrárias ao gradiente de concentração. Toda vez que eu tiver uma tendência a igualar as concentrações, eu vou falar que essa troca foi a favor do gradiente. Quando a tendência for oposta, quando a tendência for manter as concentrações desiguais, manter a desigualdade, aí eu vou falar então que essa troca foi contrária ao gradiente de concentração. Então, com exemplos, olha aqui. Você está vendo que a minha solução X está muito mais concentrada que a minha solução Y. Então, usando aquilo que a gente acabou de aprender, você vai falar que a solução X é hipertônica em relação a Y, ou solução Y é hipotônica em relação à solução X. Se a gente quiser igualar essas concentrações, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar soluto de X e passar para Y. Se isso acontecer, você vai falar que essa troca foi a favor do gradiente, porque à medida que X vem passando para Y, você vai ter uma tendência a igualar as concentrações. Então, olha aqui. Tá vendo? Pus a setinha em azul, mostrando que esse tipo de transporte é a favor do gradiente. Mas também poderia acontecer o contrário. Imagina que você pegaria, por exemplo, o soluto de Y e jogaria para X. Se o transporte acontecer, então, nesse sentido, você vai falar que o transporte é contrário ao gradiente de concentração. Estou representando aqui a seta vermelha, ó, fazendo padrãozinho de cor para você. Então, se você pegar soluto de X e jogar para Y, você iguala as concentrações. Então, você está fazendo um transporte a favor do gradiente. A gente chama isso de transporte passivo, porque ele não requer energia, é uma coisa que acontece naturalmente e o que explica isso para a gente são as leis da física. Por exemplo, minha gente, se eu pegar aqui um lindo vidro de perfume e destampar, a princípio, as moléculas do perfume elas estão mais concentradas aqui dentro. Aqui está uma maior concentração de moléculas cheirosas. Só que se eu destampo o vidrinho, essas moléculas começam a se dispersar pelo ambiente. Elas vão indo do local de maior concentração, que está aqui, para os locais de menor concentração, que é o ar à volta. Então, esse tipo de transporte é passivo. É a física que explica. Ele é a favor do gradiente, algo natural. Agora, dentro das células, a gente percebe que em sistemas vivos, a gente pode ter o transporte acontecendo ao contrário. E aí, né, como a gente comentou, pode ser que ele vá do local de menor concentração para o local de maior concentração. Só que isso vai requerer gasto de energia. Isso requer gasto energético. Então, a gente vai chamar esse tipo de transporte ativo. A célula vai gastar energia para fazer isso. Energia gasta na forma de ATP. Então, a gente vai falar que esse tipo de transporte é contra o gradiente de concentração. E isso daqui é o cerne dessa aula, é a parte mais importante. Eu resumi para você aqui, então, ó. Substâncias atravessando a membrana plasmática podem, então, estar sendo transportadas de modo passivo. Daí são as leis da física que explicam isso para a gente. A tendência é que as concentrações se igualem. Esse transporte é a favor do gradiente, ele não gasta energia. Só que você também tem o oposto. Você tem os transportes que você chama de ativo, que vão fazer com que a molécula vá do local onde ela está menos concentrada para o local onde você tem uma concentração maior. Isso vai fazer com que as concentrações permaneçam diferentes, permaneçam desiguais. Isso é um processo biológico, só acontece em sistemas vivos, isso gasta energia. Então, qualquer dúvida, a gente conversa ao vivo, você me chama e a gente esclarece, tá? Isso é o principal. E aí, então, repara aqui nesse esquema, vê se você entendeu a ideia. Ó, bicamada lipídica, tá vendo? Membrana plasmática. Então, você tem as duas camadas de fosfolipídios e aqui você tem algumas proteínas atuando no transporte. Repara que esse esquema te mostra que aqui em cima você tem uma concentração maior de soluto e aqui você tem uma concentração menor. Então, olha que chique, olha as setas. O soluto está vindo daqui, onde a concentração está maior, para cá, onde a concentração é menor.
Você está vendo? Nesse sentido, a gente tende a igualar as concentrações, porque o soluto está indo de onde ele está mais concentrado, que é aqui no meu esquema em cima, para onde está menos concentrado, embaixo. Então, isso favorece uma equidade, vai fazer com que as concentrações se igualem. Então, isso a gente chama de transporte passivo, ele é a favor do gradiente. E a gente vai ver que a molécula pode passar pela bicamada fosfolipídica ou ela pode passar por dentro de proteínas. E aí a gente vai ver que isso é chamado de difusão simples, isso aqui facilitada porque a proteína ajuda. Agora repara ao lado de cá, ó. Aqui você está vendo que o soluto está indo do local de menor concentração para o local de maior concentração. Então isso não vai igualar as concentrações, isso vai fazer com que elas continuem diferentes. O negócio está indo de onde tem menos para onde tem mais. Isso é um transporte ativo. Isso vai precisar de energia, que a célula vai utilizar, a célula vai gastar energia na forma de ATP para fazer esse transporte. Então, isso aqui só vai acontecer em sistemas vivos. Isso aqui é algo natural. Então, você tem, na natureza, a tendência que as moléculas fluam do local de maior concentração para o local de menor concentração. Processos físicos, transporte passivo. Agora, se ela for do local de menor concentração para o local de maior, é porque a célula está gastando energia para fazer isso. Isso a gente chama de transporte ativo. Joia por enquanto? Mais um pouquinho. Então, assim, os transportes passivos, eles têm alguns nomes, depende do que está sendo transportado. Se quem está sendo transportado é o soluto, eu vou chamar de difusão. Se quem está sendo transportado é a água, daí eu chamo de osmose. Então, a osmose, na verdade, ela é uma difusão também, só que a osmose é a difusão do solvente. Enquanto a difusão, aqui, seria a difusão do soluto, certo? E aí a difusão pode ser simples ou facilitada. Simples se nenhuma proteína auxiliar, facilitada se alguma proteína auxiliar. Joia, gente? Beleza? Aí eu gostaria que você olhasse para esse exercício para você ver se você realmente entendeu. E a gente vai fazer mais uma pausa aqui nesse final. Então, dá uma reparadinha, ó. Você tem que olhar para isso e entender que isso é uma membrana plasmática. Você está vendo aqui os fosfolipídios organizados em duas camadas. Repara na cabeça da molécula para o lado de fora e nas caudas para o lado de dentro. Lembra que a cabeça está para fora porque aqui tem fosfato, que é a parte que gosta de água. E essa parte aqui não gosta de água, por isso que ela fica organizada assim. Aqui eu não sei se esse é o lado de fora da célula e esse é o lado de dentro ou ao contrário, mas não importa. O importante é você perceber a concentração do soluto. Veja que aqui a concentração é maior, aqui a concentração é menor. E aqui nesses transportes 1 e 2, você está vendo que o soluto está vindo do local de maior concentração para o local de menor, ou seja, você está tendo uma tendência a igualar as concentrações. Então, você já sacou? Que aqui, então, a gente está falando do transporte passivo, ele é a favor do gradiente. Já do lado de cá, esse transporte 3, ele está acontecendo contrário ao gradiente. O solutozinho vem do local de menor concentração para o local de maior. Isso aqui, vai fazer com que as concentrações se mantenham desiguais. Então, isso é um transporte ativo, a célula gasta energia para fazer isso. Isso aqui é um transporte passivo, a célula não gasta energia para fazer isso. São as próprias leis da física que vão explicar o processo passivo para a gente. Aqui eu queria que você reparasse que nessa situação 1, o soluto passa por entre os fosfolipídios. Então, eu vou chamar isso de difusão simples. Aqui no 2, o soluto passa por dentro da proteína, a proteína ajuda. Então, eu vou chamar isso de difusão facilitada. Quando você compara os dois processos, a difusão facilitada geralmente acontece mais rapidamente, porque a proteína de fato está ajudando, facilitando. E eu queria que você reparasse mais uma coisa. O transporte ativo também acontece por intermédio de uma proteína, tá vendo? Então, quando você vê que tem uma proteína auxiliando o transporte, você tem que ficar atento, porque pode ser difusão facilitada, mas pode ser transporte ativo também. Você tem que olhar para o sentido do transporte, se ele está sendo a favor ou contra o gradiente de concentração. Então, assim, um pequeno resumo. Transportes através da membrana.
podem ser passivos, se a tendência for igualar a concentração. Ou pode ser ativo, se a tendência for não igualar a concentração. Sendo o processo passivo, esse transporte pode ser do soluto ou do solvente. Se for o solvente, a gente chama de osmose, a gente ainda vai estudar. Se quem estiver sendo transportado for o soluto, a gente vai chamar o processo de difusão. Difusão simples se o soluto passar pelos fosfolipídios. Difusão facilitada se ele passar pelas proteínas. Então, vamos fazer uma nova pausa. Te vejo já já. Até mais.